João capítulo 12. O Evangelho de João é muito rico, né, irmãos? E tem sido uma bênção poder estudar ele com vocês. Para mim tem sido maravilhoso, embora a gente limita nosso estudo, né? Não há tantos comentários, né? Nós usamos mais um comentário base, que é o comentário do Hendrickson, que é um comentário do Evangelho de João, que eu tenho usado mais com os irmãos. Uma vez ou outra eu olho para algum outro comentário, ou dicionários que ajudam com alguns termos, mas nós temos tentado ser mais simples no nosso comentário com os irmãos, e para que os irmãos possam entender o texto e de alguma forma ou de outra a gente trazer um pouco de aplicação também dessa palavra que nós temos estudado. Até porque o Evangelho de João ele já é muito rico, né, em termos de aplicação, mas tem muitos textos como esse, que é uma narrativa, que não é tão fácil de aplicar, mas no caso esse texto do capítulo 12, ele não é difícil de aplicar, mas nós fazemos isso mais nas pregações e ficamos mais com um pouco de aplicação e um entendimento do texto que nós temos trabalhado nas quintas-feiras, né, expondo os livros da Bíblia, especificamente do Novo Testamento. Depois nós vamos caminhar, nós vamos misturar, né? Depois nós vamos caminhar para um texto do Antigo Testamento, um livro do Antigo Testamento, aí a gente trabalha o livro todo. Por exemplo, pega um livro pode pegar Salmos, pode pegar Provérbios, aí a gente estuda Provérbios todo, aí depois a gente estuda Eclesiastes todo, pega um profeta, talvez não um profeta tão grande inicialmente, aí pega um profeta menor, pega Oséias, aí trabalha Oséias, pega um livro, talvez um livro histórico, talvez pega um livro maior no futuro, Gênesis da vida, né? Pegar Gênesis, trabalhar Êxodo, né? É uma luta, né? Mas, enquanto Deus nos der vida, a gente vai poder ministrar a palavra. Essa é a nossa função, né? A principal função do pastor é alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Aqueles que querem só enrolar o povo, né? Eu tinha uma professora que ela dizia, eu venho para cá, finjo que ensino, vocês fingem que aprendem, e aí todo mundo sai satisfeito, né? E tem muito lugar que é assim, né? As pessoas fingem que pregam ou que ensinam, aí a coitada da igreja, os irmãos, né, fingem que estão sendo abençoados, mas que não estão sendo, às vezes pensam que estão e não estão, e infelizmente isso tem sido uma realidade do nosso país, né? Aí tem igrejas que, para poder manter os membros, elas vivem de eventos, né? Então tem que ter um evento atrás do outro, para poder o povo estar indo, porque se não tiver isso, ninguém vai. Porque sem a palavra fica difícil. E o problema é que os eventos vão atrair pessoas que só querem eventos. Quando você ministra a palavra e tem oração, então as pessoas que vão vir com o interesse dessas coisas. Então nós teremos uma igreja mais forte, mesmo que o número não seja tão grande, mas nós teremos uma igreja mais fortalecida, para agora e para o futuro, né? Mas vamos lá, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, o capítulo é extenso, né? Nós vamos fazer como o capítulo 11, nós vamos dividir ele em 4 partes, e vamos trabalhar a primeira parte hoje, que é Jesus ungido por Maria em Betânia. Capítulo 12 de João, verso 1 até o 11, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, né? Ele fez questão de identificar quem é o Judas aqui, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres?
Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos abençoe nesta noite e nos enriqueça, ó Pai, com esse maravilhoso evangelho, para que saiamos daqui com a nossa fé ainda mais edificada e a nossa vida querendo cada vez mais glorificar o teu nome. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como eu falei, nós vamos dividir esse capítulo 12 em 4 partes. A primeira parte, que é justamente a unção que Jesus recebe de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, aqui que vai do capítulo 12, verso 1 ao 11. A segunda parte será justamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vocês vão ver aí no capítulo, que vai do versículo 12 até o verso 19, vocês estão com a Bíblia aberta, estão vendo aí, né? Essa é a segunda parte que a gente trabalha quinta-feira que vem. E aí, a terceira parte é quando Jesus vai ser procurado pelos gregos, que vai do verso 20 ao verso 36. Veja como é extenso esse capítulo, assim como o 11º, né? O capítulo 11. E a última parte, que é a quarta parte, nós vamos ver que ele é rejeitado pelos judeus. Mais uma vez, há aqui a rejeição de Jesus, do ensino dele, da verdade dele, da pessoa dele, pelos judeus, que vai do verso 37 até o verso 50, que na Bíblia de vocês, na minha, tem a explicação da incredulidade dos judeus, né? Mas pode mudar aí o tópico. Então a gente divide em 4 partes. Essa primeira, ela é, todo esse capítulo, como o Evangelho de João todo, ele é maravilhoso. Mas a partir desse capítulo, nós vamos entrar numa nova fase na história de vida de Jesus. Nós vamos entrar na última parte da vida dele, tá? Esses primeiros versículos, que vai do verso 1 ao 11, são um prelúdio, vamos dizer assim. O que é um prelúdio? É um início, é uma preparação, é uma introdução à parte final da vida dele. Que parte final da vida dele? A última semana de vida. A partir do capítulo 12, nós vamos agora até o final de João, nós vamos ficar presos a uma semana só. Veja que coisa interessante. Não sei se você sabia disso, mas o ministério de Jesus vem sendo relatado do capítulo 1 até o capítulo 12 nessa primeira parte. Quando Jesus entra em Jerusalém, no verso 12, aí sim, aqui já é a última semana dele, ele terá poucos dias apenas de vida, é claro, mas ele vai ressuscitar ao 3º dia, depois ele vai passar mais um tempo com os discípulos, e aí vai subir ao céu. Mas vai passar 40 dias, né, com os discípulos após a ressurreição, e depois sobe ao céu. Mas nós estamos agora chegando na parte final da vida de Jesus, estou falando como homem, até a sua morte, até o seu sacrifício. Então, a partir do capítulo 12, se você não sabia disso, até o final de João, né, nós vamos ter a última semana, é claro, a sua ressurreição e a sua aparição aos discípulos. Eu estou incluindo isso também, mas agora a gente vai abordar. Por exemplo, quando a gente vai para os evangelhos, ou os outros evangelhos, que são chamados de sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, por que são chamados de sinóticos? João não é um dos sinóticos. João é um evangelho à parte. Nós temos 3 mais 1. Por que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos? Vocês já perceberam que quando você lê Mateus e vai ler Marcos, parece que você está lendo um Mateus resumido. E quando você vai ler Lucas, é como se estivesse lendo Mateus, um pedaço de Mateus, um pedaço de Marcos e algumas coisas a mais. Eles são chamados de evangelhos sinóticos porque provavelmente eles usaram a mesma fonte ou fontes iguais. E é claro, e cada um também tem suas fontes próprias. Alguns acham que tanto Mateus como Lucas usaram Marcos como uma fonte.
como uma das fontes para escrever o evangelho dele. Vocês estão me entendendo, né? Fonte como um dos materiais para ele escrever o evangelho deles. Eu posso estar usando termos aqui que vocês não estão acostumados a ouvir, mas porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e é o menorzinho. Aí parece que Mateus, quando foi escrever, usou Marcos e mais outras fontes. Lucas, quando foi escrever, ele usou Marcos e mais outras fontes. E assim, eles são tão parecidos, mas com propósitos diferentes, com complementos, não é? E isso é muito bom, porque um ajuda a compreender o outro. Quando você vai para João, aí João é totalmente diferente. Então, o que é que acontece? Quando você vai para os evangelhos relatam a ceia. Estão lembrados? A Páscoa de Jesus com os discípulos, a ceia. Ele celebra a ceia. Logo depois ele vai para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, ora. Estão lembrados, né? Depois o traidor chega com os soldados, ele é preso, é julgado, condenado. Não é assim? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Com João, não. Com João vocês vão ter o lava-pés. Vai ser a ceia, a Páscoa e a ceia. Mas ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai fazer o discurso no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16. Então vai ter todas as palavras. João, ele vai trazer detalhadamente os discursos, ou o que Jesus tratou ali naquele momento em que ele estava com os discípulos na ceia. E os evangelhos não dizem isso. Então ele vai se aprofundar nesses detalhes. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está no cenáculo com os apóstolos. Então são coisas interessantes que a gente vai aprendendo e vai crescendo no nosso conhecimento do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, né? Vamos para a primeira parte. Nosso texto começa dizendo, 6 dias antes da Páscoa. Eis o problema, né? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas eu pergunto a vocês, onde era que Jesus estava? Vocês lembram que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele saiu de Betânia e foi para um lugar chamado o quê? Efraim. Estão lembrados disso? Veja, verso 53 do capítulo 11. Veja se vocês se lembram. Verso 53 diz, desde aquele dia resolveram matá-lo. Quem? Os fariseus, os líderes religiosos, quando soube que Jesus realizou o milagre da ressurreição em Lázaro. Verso 54, de sorte que Jesus já não andava mais o quê? Publicamente. Ele não pregava mais publicamente. Ele tinha que se esconder, porque já estava chegando no final do ministério dele, já era o final. Entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto de Judá, para uma vilazinha chamada de Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Então, quando você vai para vamos ler o restante, né? Diz, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no deserto, diziam uns aos outros, que vos parece, não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Então, essa era a realidade de Jerusalém. Havia uma expectativa daqueles judeus que chegaram primeiro, ainda não era a festa da Páscoa, estava se aproximando. Jesus não estava nem estava em Betânia mais, nem estava perto de Jerusalém. Ele fugiu um pouco daquela região, porque ele sabia que estava correndo risco, e ninguém podia tirar a vida dele. Ele tinha que dá-la voluntariamente, como ele diz no capítulo 10. Então ele vai passar os seus últimos dias mais próximo dos seus discípulos. Nós não sabemos o que ele ministrou ali em Efraim para os seus discípulos, nem quanto tempo ele ficou, mas não foram muitos dias. Claro, se a gente for para os evangelhos, vocês vão ver que Jesus, provavelmente, ele pode também não ter ido diretamente de Efraim para Betânia. Ele pode ter passado por Jericó e ter evangelizado e salvado quem? Isso, Zaqueu, né? Vocês conhecem a história, né? Isso, vamos lá, vamos abrir? Lucas 18, verso 35.
Então, alguns discutem isso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas só para vocês saberem que Jesus ele pode ter ido de Efraim diretamente para Betânia, para a casa de seus amigos, daquela família maravilhosa, né? Inclusive, eu não sei se eu disse a vocês, mas eles não eram pobres, viu? Lázaro, Maria e Marta não eram uma família pobre, tá? Vocês vão ver justamente por causa do que vai acontecer hoje. Então, Jesus, ele não só evangelizava pobres, ele evangelizava os pobres de espírito. Mas, muito pelo contrário, Deus levantou muitas pessoas para fortalecer e cuidar de Jesus e de seus discípulos no ministério dele. Mas isso também não quer dizer que Jesus era um interesseiro. Para ele, tanto faz, se era pobre, se era rico, ele queria era pregar o evangelho da salvação para os perdidos. Mas vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês entenderem o fato dela ter quebrado aquele jarro e ter usado aquele perfume. Tá? Não era todo mundo que tinha condições de comprar aquilo ali. Se ela era pobre, então ela gastou o que tinha e o que não tinha para comprar aquilo. Né? E se ela não era pobre, então fica mais fácil de explicar o fato dela ter conseguido algo tão raro e possuir aquilo ali. O que, filha? O perfume? Não se sabe, né? Mas vamos lá. A gente chega lá. Então, vamos lá para a história de Lucas. Lucas, capítulo 18. Aí vocês vão ter, como nosso irmão Edvaldo falou, que Jesus vai chegar em Jericó e vai curar o cego, não é isso? Isso, muito bem. Ele cura esse cego, vocês conhecem a história aí, ó, a cura do cego de Jericó, a partir do verso 35 do capítulo 18. Tá? Isso é maravilhoso o que acontece aqui. Eu não vou ler o texto todo. Aí vem o capítulo 19, aí vocês vão ter a história de Zaqueu, até o versículo 10. Tá? Então, provavelmente, quando Jesus passa em Jericó, aí vocês pulem no capítulo 19, ele vai contar uma parábola depois, a partir do verso 11, vocês estão vendo aí no capítulo 19 de Lucas, e aí quando chega no verso 28, o que é que tem? A entrada triunfal em Jerusalém. E aí a pergunta é, o texto aqui não diz que Jesus foi para Betânia, tá? O autor de Lucas, na sua narrativa, ele não mostra Jesus indo de Jericó, passando em Betânia e tendo sua entrada triunfal. Ele pode ter omitido isso. Mas João, ele diz que Jesus, ele foge de Betânia depois que ele ressuscita Lázaro, vai para um lugar chamado Efraim. Aí alguns acreditam que ele pode ter ido para Jericó, ter realizado aquilo ali, voltado para Betânia, ter comido aquela ceia maravilhosa, salvado, muitos vão ser salvos, né, através do que vão ver, a obra que Cristo fez na vida de Lázaro, e também na vida de Simão, porque é na casa de Simão que está sendo dada aquela ceia, o Simão leproso, e não sabemos quem é esse leproso, se é aquele leproso que Mateus fala que foi curado, lá no capítulo 8, não sabemos, porque Jesus, ele curou outros leprosos, ele curou também aqueles leprosos, lembram? Os 10 leprosos, e um só voltou para agradecer, que era samaritano, mas nós não sabemos. Sabemos que é um homem chamado Simão, que era leproso. Se ele era leproso, então se ele estivesse com lepra, ele não estaria comendo ali com nenhum deles. E ele estava lá, então provavelmente também tinha sido curado por Jesus Cristo. Né? Então, Jesus fez muito mais do que nós temos aqui escrito. Né? Diga, minha irmã. Oi? Não, Lucas não. Lucas, ele também não foi um dos discípulos de Jesus, correto. Nem Lucas, nem Marcos. Tá? Esses dois são discípulos dos apóstolos. Dos apóstolos nós só temos Mateus e João que escrevem os evangelhos. Né? Lucas, ele vai ter o auxílio de muitos apóstolos para escrever, né? Pedro, Paulo e outros, e Marcos provavelmente Pedro, né? Provavelmente vai beber muito do que Pedro contou para ele. Tá? Então, vejam, só para vocês entenderem o contexto histórico
Jesus ele sai de onde estava, provavelmente de Efraim, pode ter passado em Jericó e chega em Betânia. E o texto diz aí no versículo 1 do capítulo 12 que ele chega 6 dias antes da Páscoa. Que dia é esse? Isso é um mistério, viu, irmãos? Aí eu tenho que saber quando era que a Páscoa era celebrada. Qual era o dia em que a Páscoa era celebrada? Era numa quinta-feira. Tá? Se você abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, verso 6. Ela começava na quinta, né? Melhor dizendo, né? 14º dia, Êxodo 12, 6. Alguém pode ler? Amém. Muito bem, minha irmã. Então, Êxodo 12, eu vou ler só porque está sendo gravado, e alguém que não tem acesso às Escrituras quando estiver ouvindo esse estudo. Êxodo 12, versículo 6, como nossa irmã leu, e o guardareis até o 14º dia. O guardareis o quê? O cordeiro, até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então é claro, provavelmente, quando a gente fala quinta-feira, aí entre a quinta e a sexta, é muito complexo isso, eu não vou entrar nesses detalhes, porque Jesus ele é o Cordeiro Pascal. Jesus ele é o Cordeiro Pascal, e ele foi imolado provavelmente na tarde, só que foi uma sexta-feira. Só que os dias dos judeus eles são contados de um pôr do sol ao pôr do sol, né? Do pôr do sol ao pôr do sol. Então, esse dia 14º, ele começa no pôr do sol da quinta-feira para a sexta-feira. Vocês estão entendendo? Então, alguns acham que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou, tá? Agora vamos pensar quando ele chegou. Tudo bem, ele vai chegar quase uma semana antes, quase, da Páscoa. Só para vocês se situarem aí na cabeça. Tá? Ele vai chegar, ele morre na sexta-feira, correto? Então, ele provavelmente deve chegar da sexta para o sábado. Porque pode estar sendo contado, se ele chegou depois do pôr do sol, da sexta-feira, ele já é contado como um sábado. Tá? Então, ele deve ter chegado na sexta-feira, na nossa sexta, que já seria o sábado para eles, depois do pôr do sol. Estou confundindo a cabeça de vocês, não. Depois de 6 da noite. Pronto, agora, aqui é quinta-feira, né? Então, se fosse na contagem dos judeus, a gente já estaria na sexta, porque é de um pôr do sol ao outro pôr do sol, tá? Mas nós estamos na quinta. Tá claro aí, minha irmã? Tá? Vamos pensando, vamos abrindo a mente aí, tá? Então, o que é que acontece? Provavelmente Jesus chegou na sexta-feira, na nossa sexta. Só que poderia ser que ele tenha chegado à tardinha ou depois das 18 horas. Então já seria um sábado. Se seria um sábado, aí fica mais 6 dias antes. Aí você vem de sábado para o domingo 1, do domingo para a segunda 2, da segunda para a terça 3, da terça para a quarta 4, da quarta para a quinta 5, da quinta para a sexta 6. Ficou fácil agora? 6 dias antes da Páscoa. O que é que acontece? Por que ele chega na sexta? Porque ele precisa descansar com os seus discípulos, e no outro dia, aí tem lógica, é o sábado do Senhor, é o dia de descanso. Então Jesus ele resolve andar logo, é claro que ele fugia das tradições dos judeus, né? Mas ele quer passar o sábado com os seus amigos, ele sabe que é o último sábado de vida dele, porque no outro sábado ele estaria na sepultura, e nesse sábado é um sábado especial, onde ele vai estar com a família que ele ama muito, vai estar com os seus discípulos e vai estar descansando e glorificando a Deus juntamente com seus irmãos e irmãs. Veja que coisa interessante. Esse texto tem muito a nos ensinar, viu, irmãos? Muito a nos ensinar. Então, o que acontece? No sábado está lá o Senhor, e a Bíblia diz o quê? Verso 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Uma ceia é um jantar. É um jantar. Só que, é claro, né? Vocês lembram que os judeus estavam fazendo perguntas sobre ele. Cadê Jesus? Cadê Jesus? O que é que acontece? Quando Jesus chega lá em Betânia, eu acho que não tem notícia corre logo ligeiro. 3 quilômetros só, de Betânia para Jerusalém. Claro que
tiveram um cuidado de evitar que as autoridades soubessem. Mas tudo foi muito rápido, porque vocês vão ver mais na frente aqui, quando a gente chegar no verso 9 a 11, vocês vão ver que os judeus não vão saber. Aqueles que estavam procurando por ele, cadê ele, cadê ele? Eita, ele está em Betânia, vamos todo mundo para Betânia, vamos ver Lázaro, vamos ver o Senhor, e eles vão voltar crendo. Então, os que queriam matar Jesus são impedidos de saber essas notícias. Mas isso acontece assim, ó, muito rápido, de um dia para o outro, porque provavelmente esse povo chega lá no sábado para ver Jesus. E no domingo o Senhor já entra, que é o primeiro dia da semana, o Senhor já vai entrar, porque vai dizer aqui que no verso 12, no versículo 12, quando a gente for estudar isso, o Senhor vai entrar em Jerusalém e já havia uma multidão preparada, porque aquele povo que vai ver Jesus, ele volta para Jerusalém, e sabe que Jesus vai para lá, sabem que Jesus vai no outro dia para lá, então eles preparam tudo para a chegada de Jesus. É interessante isso, muito interessante. Veja que vão dar um jantar no sábado para ele, e diz o texto que Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Mateus 26, deixa marcado aí. Vamos ler o texto paralelo a esse aqui. Texto paralelo a esse. Só para ajudar-nos a ter uma visão mais ampla desse jantar. Mateus 26, verso 6. Acharam? Mateus 26, verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, olha, ele estava na casa de quem? De Simão, o leproso. Ele era leproso, ele não estava mais leproso. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso. Mateus não diz quem é a mulher, não diz que ele estava com Lázaro, nem com Marta, nem com Maria. Mas veja, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou. Olha outra diferença, João vai dizer que ela ungiu os pés, só cita os pés, e enxuga os pés. Mas Mateus vai dizer que foi derramado sobre o quê? Sobre a cabeça dele, estando ele à mesa. A gente vai saber o que é essa mesa aqui, tá? Não é a mesa que você tem em casa não, viu? Você puxa a cadeira, senta, não tem nada a ver com aquela mesa que você tem na sua casa não. Nem cadeira tinha, tá bom? Mas vamos lá. Vendo isto, indignaram-se. Veja, aqui nos diz outra informação. No texto de João, quem é que fica indignado? É Judas Iscariotes. Mas o texto de Mateus diz que não foi só ele não, ele provavelmente persuadiu os outros. E diz o texto, vendo isto, no verso 8, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume, olha só, podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, e aí vem a promessa, que nós não temos aqui em João, mas em Mateus nós temos a promessa, em verdade vos digo, onde for pregado, olha aqui que bênção, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Está acontecendo hoje. Aqui não diz o nome da mulher, mas nós sabemos que a mulher é quem? Maria. Aqui nos diz que, a gente quando vai ler João, então parece que a casa aqui é na casa dela, né? É na casa de Lázaro, mas não era. Era na casa do leproso, de Simão. Então quantas pessoas tinha nesse jantar? Vamos lá, vamos contar. Tinha Jesus, com mais 12, faz 13, né? Com mais o leproso, 14. Com Lázaro, 15, né? No mínimo 15. Fora as mulheres que não sentavam na mesa com os homens. Que coisa, irmãos, está vendo aí? Vocês são privilegiadas hoje. Eu estou
Pelo amor de Deus, não vão jogar perto de mim quando eu sair ali não, viu? Mas, olha, eu fui... Antigamente, tinha essas coisas aqui no Nordeste. Vocês sabiam disso? O machismo, ou não só o machismo, mas a cultura, né, muito patriarcal. Mas eu mesmo já fui para um determinado lugar, eu não vou dizer o nome, porque quem ouvir vai saber, mas eu fui para um determinado lugar no sertão, numa época em que a gente foi evangelizar, que era assim. Foi preparada uma mesa só para os homens, e as mulheres serviam, os homens primeiro, depois que os homens jantavam, foi um jantar, né? Na casa de uma pessoa humilde, aí depois que os homens ali, os obreiros, jantavam, aí as mulheres iam jantar. Rapaz, eu fiquei tão constrangido com isso, eu fiquei tão aperreado, mas elas estavam fazendo com tanta alegria, estavam nem ligando, não, fique tranquilo, era uma alegria, mas eu estava perto, não, mas vocês, não, aqui é assim, mas tudo bem, diga minha irmã, já, né? Mas participou o quê? Servindo, não foi? Certo. Certo, ficou. Isso foi onde, irmã? Isso foi onde? Não, eu digo o lugar. Foi Nordeste, foi em Pernambuco. Pronto, a irmã estava dizendo que viveu uma situação semelhante, só que no caso dela, ela serviu os homens primeiro, e além disso, os homens tinham direito ao melhor da carne, né? Ao melhor do frango, tá? Vocês são privilegiadas, vocês não têm do que reclamar. Hoje o marido ainda vai servir a mulher, ainda leva o café na cama. Graças a Deus que o Evangelho fez isso, né? Porque Jesus Cristo, ele colocou as mulheres justamente no lugar que elas deveriam estar. Agora deixa eu também melhorar a coisa aqui, né? Jesus colocou as mulheres no lugar onde elas sempre deveriam estar, ao lado dos homens. Não são auxiliadoras, não é verdade? Mas a cultura da época era uma cultura patriarcal. Então, eles não estavam inferiorizando as mulheres não, viu, meus irmãos? Até porque Jesus estava ali, Jesus não tinha pecado. Então, Jesus estava sendo, por acaso, machista com aquelas irmãs? Não. Era uma cultura, era algo normal, eles eram ensinados assim, e quando são ensinados assim, não havia, é claro, na época havia sim muita humilhação para com as mulheres, por parte dos homens, mas ali nós estamos falando de servos do Senhor. E ali parece-me que havia um prazer e uma satisfação muito grande daquelas mulheres darem aquela ceia ao Senhor. Por quê? Quem aqui, qual é a irmã ou qual é o irmão que não teria o maior prazer de dar um jantar para Jesus depois do que Jesus fez naquela família? Você dava até a sua casa, até a sua vida, quanto mais um jantar. Então ele tinha acabado de ressuscitar o irmão delas, que estava morto há 4 dias, sem contar que era na casa de Simão, organizou, era um leproso. O texto não diz que ele foi curado por Jesus, tá? O texto não diz isso, então eu não posso afirmar isso com toda certeza. Mas Simão era o leproso. Naquela época, quem era que ia ficar curado de lepra? Não tinha tratamento contra a lepra, como nós temos hoje. E os irmãos sabem que o tratamento contra a hanseníase, ele é extremamente doloroso, demorado, e mesmo assim pode ser que não seja eficaz, mas tem tratamento. Mas deixa eu dizer outra coisa também, nem sempre a lepra na Bíblia é a lepra que nós chamamos de hanseníase. Às vezes a lepra também pode ser uma doença de pele, tá? A Bíblia ela generaliza, ela chama de lepra todo tipo de doença de pele. Então, se a pessoa tivesse, por exemplo, uma psoríase nervosa, sei lá, ela poderia ser considerada também uma lepra. Não importa, mas esse homem foi leproso, estava curado, deu a festa, deu o jantar, e ali estava na mesa. Vamos entender a mesa. A mesa ela era em formato de um U. No chão. Como assim? Eles ficavam sentados de frente, assim como com os pés para trás, sabe? Os irmãos desse jeito. Vocês estão entendendo, né? Eita, o velhinho ainda está se levantando direitinho. Tá bom, graças a Deus. É um estudo, né? Então vocês não vou ficar só em palavras, eu tenho que mostrar. Mais ou menos desse jeito. Tinha mesa, você vê, se você vê um filme, você não tem a ceia, aquela mesa e Jesus com o lado dos discípulos que é pintado lá na Idade Média,
aquilo ali não tem nada a ver com a Bíblia, porque era no chão, eles ficavam de frente um para o outro, assim, ó, em forma de U. Vocês estão entendendo, né? Então quem via, servia, tinha facilidade para colocar as coisas na mesa. E a facilidade para ungir também. Ela veio por trás dele, Maria veio por trás dele. Por que ela usou o cabelo para enxugar os seus pés? Porque era mais fácil. Era a única parte do corpo de Jesus que era mais fácil para ela chegar e enxugar. Vocês estão entendendo, né? Porque se ela fosse querer enxugar, aí era intimidade demais, então ela não iria fazer isso. Então, como serva dele e uma serva humilde, então qual é a parte do corpo em que você toca, em que você lava, em que demonstra mais humildade? Para aquela cultura e para a nossa, são os pés. Era o serviço do escravo lavar os pés do seu senhor. E ela vai justamente, é claro, Mateus vai dizer que ela derrama na cabeça dele. E aquilo não era algo ruim, não era algo desagradável, muito pelo contrário. Porque você fica pensando, poxa, todo mundo jantando, um cheiro bom de carne, de comida, e de repente vem aquele cheiro de perfume, mas deve ter sido um cheiro muito agradável. E o Senhor Jesus, ele se alegrou com aquilo que ela fez, de tal maneira que ele prometeu que onde fosse contado isso, também seria contado para homenagear o que ela fez. Sim, sem dúvida. Não eram os pezinhos limpinhos, não, como os pezinhos da gente, que a gente chega, uma meiazinha, um sapatinho, né? Chega em casa, ainda vai lavar um pouquinho, se for agoniado como eu saio de sandália. Então, lá em casa, eu tenho uma sandália para eu andar dentro de casa, que eu não saio com ela para canto nenhum. Fica lá dentro de casa. Ninguém entra de sandália lá dentro de casa, né? É uma questão de higiene. A gente aprendeu isso, então deixa, bota lá no lugar e entra descalço ou de meia. Não é? Mas, não vamos pensar que eu sou doido, não, mas isso é questão de higiene, tá? Mas aí, quando eu saio com a outra sandália da rua, eu já chego em casa, já lavo os pés, que eu fico sentindo que tá, aí já é doidice mesmo, né? Que tem alguma poeira, alguma coisa. Mas, olha, o judeu, o árabe, lá não tinha asfalto, irmãos, era terra mesmo, o pezinho não era muito limpinho, não, tá? E ela chega ali e unge o Senhor com nardo puro. A gente vai falar sobre isso, né, de modo bem prático, mas o que é que isso tem a ver, irmãos? O que é que isso tem a ver conosco? Por que a gente está lendo essa história? O que é que essa história serve? É claro, há muitas lições aqui, mas uma coisa é certa, que para quem ama de verdade, lembrem-se disso, para quem ama de verdade, não existe valor, em termos monetários, naquilo que você oferece a quem você ama. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Na verdade, aqui, irmãos, eu acho maravilhoso. A generosidade é uma das linguagens do amor. Lembrem-se disso. Ser generoso é uma das linguagens de quem verdadeiramente é grato e ama. Aquela mulher, ela amava Jesus de todo o seu coração, como discípula, como seu mestre, como seu Senhor, como rei. E o fato dela ter, veja, o que ela usou, irmãos, tinha muito valor monetário, financeiro. Valia 300 denários. Vamos ler o texto para ser bem prático, né? Diz aí, versículo 3. Então, ele estava lá na mesa, estavam jantando, Marta, como sempre, com sua personalidade diferente, e que também é maravilhoso, estava servindo, era a irmã mais velha, estava servindo ali, né? Aí, verso 3, então Maria, tomando uma libra em média de 320 e poucos gramas, né? 330, é uma libra, essa libra aqui é romana, né? Sim, eu estou dizendo a quantidade, né? A quantidade está em gramas. Mas se você for transformar essa libra, sim, vai custar 300 denários, né? Então, é quase um ano de um salário de um trabalhador comum. Para vocês verem como era baratinho que ela estava usando aquele perfume, né? Vocês acham caro comprar perfume no shopping, né? Ou da Natura, não sei de quê. Esse perfume, ele custava um salário de um ano.
Você pegar o seu salário todinho de um ano para comprar somente um óleo perfumado. Por que ele era tão caro? Primeiro o texto vai dizer que ele era de nardo puro. Era um bálsamo. Bálsamo e unguento, óleo é a mesma coisa, tá? E nardo, o que é esse nardo? Alguns acham que esse nardo aqui, eu estava observando os comentários, ele era um material muito caro, porque ele é da região, ele nascia, essa planta de que se fazia esse perfume, esse óleo, esse unguento, ele nascia na região do Himalaia, entre o Himalaia e a Índia, ali na Índia. Então era trazido de lá, no lombo dos camelos, pelos árabes, pelos comerciantes, pelos judeus, por aqueles homens que lucravam com isso. Então você fazer essa quantidade de perfume com essa planta é caro, é muito caro. E outra, estava guardada num vaso que também era muito caro. O material desse vaso, que era o alabastro, né, também é um material raro, é um material caro. Esse tipo de material é um material frágil, mas é um material caríssimo, que somente coisas muito preciosas eram guardadas nesse tipo de material. E era selado, para que o perfume não saísse, para que aquele unguento não se estragasse. Porque esse próprio produto, esse próprio vaso desse material, ele conservava ali esse perfume. Aí alguns questionam, será que ela não tinha comprado isso para o sepultamento do seu irmão? Não, porque o texto não diz que era resto de nada. O texto diz que ela quebra ali. Ela quebra o selo, estava selado. E era muita coisa, não era sobra. Ela queria oferecer, ela compra aquilo, e ela investe 1 ano de salário. Meu Deus, se isso cai no ouvido desses pregadores da prosperidade, hein? Misericórdia. Mas uma coisa é certa, irmãos. O que é que nós podemos oferecer ao Senhor como gratidão pelo que Ele fez por nós? Eu digo isso, não estou falando em termos de dinheiro, não. Pelo amor de Deus, jamais eu iria falar isso aqui. Mas o que nós daríamos a Ele? O que é que nós podemos oferecer? É como o salmista no Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que é que eu posso oferecer a Deus, a Cristo que deu a sua vida por mim, derramou o seu sangue por mim? Porque Ele ressuscitou lá, sim, mas Ele não nos deu a vida eterna? Nós também não vamos ressuscitar? Vamos ressuscitar para a vida eterna, vamos receber um corpo glorioso igual ao do Senhor. O que é que nós podemos oferecer a Ele? Claro, enquanto Ele estava vivo, essa mulher teve uma oportunidade que nós não tivemos, que foi conhecer Jesus Cristo aqui neste mundo. Ela pegou aquilo que ela tinha de mais valor, monetário, é claro, mas que era uma maneira dela demonstrar o quê? A sua generosidade, o seu amor, era uma linguagem do seu amor para o Senhor ali. Ela quebra, ela não quer saber, ela quebra aquilo ali. O momento era aquele. Outra coisa é que ela aproveita a oportunidade. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, não fique esperando para oferecer o melhor a Deus amanhã, não. Ofereça o melhor da sua vida a Deus hoje. Não estou dizendo aqui, não é dinheiro, não é dízimo, não é oferta, não, é a sua vida. O que você pode fazer para a glória de Deus na sua vida tem que ser feito hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Parece-me que Maria estava muito ligada nas palavras de Jesus, e parece-me que ela estava entendendo que estava se aproximando o quê? Os últimos dias, porque Ele já tinha revelado aos seus discípulos que Ele iria para Jerusalém, e os líderes iriam julgá-lo, e Ele seria entregue, e Ele iria morrer, mas também iria ressuscitar. Então, Maria, parece-me que foi uma boa ouvinte, e ela disse, a hora é essa, eu não terei outra oportunidade para... E outra coisa, se ela pensou na morte do Senhor, ela sabia também que, como uma mulher, ela não ia ter acesso fácil ao corpo de Jesus, depois que Jesus tivesse morrido. Quem é que vai pegar o corpo de Jesus quando Ele morre? Vocês lembram? Está no capítulo 19 de João, é Nicodemos e Arimateia, porque Ele vai ser sepultado lá, eles vão levar, tanto que as mulheres não têm oportunidade, as mulheres vão depois, e são elas que testemunham a ressurreição, quando elas vão lá no domingo, logo cedo elas vão chorar, e elas vão para lá,
e quando elas chegam, está aberto e o Senhor se revela a elas. Maria Madalena, e aí diz, vocês conhecem a história, tudo bem. Mas vamos lá, caminhemos. Aqui diz o texto, nós sabemos, onde é que foi derramado o unguento, o óleo? Foi nos pés ou na cabeça? Na cabeça. Agora, como a quantidade era muita, esse óleo escorreu, tá? Lembram do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce da cabeça, desce pela barba, né? A barba de Arão. Então, por quê? Porque esse texto se baseia na unção que foi feita do sumo sacerdote Arão. Só que Jesus Cristo estava sendo ungido ali para, é claro, ele também não é o nosso sumo sacerdote, ele também não vai nos representar diante de Deus. Então ele está sendo ungido ali por Maria, é quebrado o selo daquele vaso, que não é um vaso duro, não é um vaso difícil de se quebrar, era quebrado e ela derrama tudo na cabeça dele. Deve ter sido surpreendente, né? Jesus ali com os discípulos, comendo, né? De repente, comendo um pedaço de pão, sei lá, eu fico viajando, sabe, irmãos? Mas isso é coisa minha. Havia liberdade, as mulheres estavam servindo com a maior alegria. Irmãos, a gente às vezes vê um Jesus muito triste, né? Carrancudo, cabisbaixo, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, ele era perfeito. Então a felicidade no coração dele, a alegria dele, a comunhão dele era perfeita. Então ali com os seus discípulos ele devia estar sorrindo, devia estar alegre, aproveitando aquela oportunidade, conversando com eles. Olha que privilégio, se alimentando, gozando da comunhão. E aí vem aquela mulher, chega por trás dele, é muito fácil, né? Ele está deitado, ela chega em pé, estão entendendo? E aí ela se ajoelha aos seus pés e começa a enxugar os seus pés, para demonstrar a sua gratidão por tudo que Jesus fez e por tudo que Jesus é. Então lembrem-se, irmãos, nós precisamos primeiro oferecer a Jesus com gratidão o melhor que nós temos, e isso não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Segunda coisa, não esqueçam que a generosidade é uma das linguagens do nosso amor ao Senhor. Isso envolve tudo. Envolve até a generosidade para com o próximo. Vocês estão entendendo, né? Até a nossa generosidade para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, envolve o nosso amor para com o Senhor. Diga, minha irmã. Cuidado para não confundir com aquela mulher na casa de um outro Simão, na casa de um fariseu, que era uma prostituta, que entrou na casa e com lágrimas ela molhava os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. Não é a mesma história, foi muito boa a sua pergunta. Inclusive, há uma discussão sobre isso e não é a mesma história, tá? Aquela é uma pecadora e ela entra de repente. E ali Jesus estava na casa de um fariseu. Vocês estão lembrados, né, da história? E ele estava sendo observado por aquele fariseu que estava querendo, na verdade, era criticá-lo. Tanto que aquela mulher, quando toca nele, né, ele diz, se esse aí soubesse quem estava ali tocando, saberia que ela era uma pecadora. É diferente, né? É outro texto, tá? Aí ele até vai dizer que a quem muito se é perdoado, muito se ama, né? Então ele vai questionar o anfitrião, que não recebeu nem com beijo, nem ungiu ele, nem lavou os pés dele. Então é diferente, são duas histórias diferentes. Aqui nós temos um contexto já próximo à sua morte, depois da ressurreição de Lázaro, na casa de uma família conhecida de amigos, é um jantar festivo, tá? É um jantar de comunhão. Aquela outra ceia, não, era um jantar de crítica, né? Sabe, aquele jantar de dizer, vamos chamar para ver se esse cara é crente mesmo, vamos chamar ele aqui na casa da gente, para ver se esse homem conhece a Bíblia, se esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, ali havia muitas dúvidas, né? Aqui não, aqui é um jantar de comunhão. Aqui aproveita Jesus chegou, o Senhor chegou com seus discípulos, o que é que a gente vai fazer para ele amanhã? Amanhã é sábado, né?
Vamos dar o melhor. Simão, olha, vai ser lá em casa. Tá, vai ser lá em casa a festa, viu? Vai todo mundo, vai ser aquele jantar. E a casa não era fechada, viu, gente? Geralmente o jantar era um jantar muito... Era público, às vezes era até... Era fora, não era nada assim fechado. Aquilo era aberto. Então, agora é claro, só iam os convidados, né? Não ia todo mundo, não. Por isso que quando aquela mulher pecadora entra, ela é uma pessoa estranha. Aqui não, as mulheres estão servindo. E aí Maria chega, quebra o vaso, derrama um unguento sobre o Senhor e enxuga seus pés, como forma de gratidão. Vamos caminhar ao final? Versículo 4, né? Olha, sempre para alguns a generosidade... Pois não, irmão Rodrigo? O nome dele era Simão também, era do fariseu. Só que esse aqui é Simão leproso. Por isso que é interessante vocês perceberem esses detalhes na Bíblia, tá? É de propósito que os autores, eles costumam identificar as pessoas. Por exemplo, Lázaro de Betânia, para não se confundir com Lázaro da história lá do rico Lázaro. Simão, o leproso, para não confundir com Simão, o fariseu ali, ou com Simão Pedro, ou com outros que tinham o mesmo nome, Simão. Então, é maravilhoso isso. Vocês estão compreendendo, né? Agora, sempre tem aqueles que vão sempre olhar o meu e o seu ato de generosidade como uma loucura. E sempre vão dar uma de mais, olha, que é isso? Isso poderia ser usado em outra coisa. Outra coisa que eu esqueci de dizer é que quem oferece algo ao Senhor é algo muito que particular e individual. Foi Maria que fez isso. Não foi Maria e Marta, foi Maria. Marta estava grata ao Senhor, estava. Como era que ela expressava isso? Servindo eles lá. Maria, como foi que ela expressou? Quebrando a tampa, a boca daquele vaso e derramando óleo caríssimo sobre o Senhor. Diz que a fragrância adocicada, né, daquele perfumou a casa toda. Eles estavam dentro de casa, né? Eu falei que poderia ser fora também, mas eles estavam na casa, né? E perfumou a casa toda, tá? Diz o texto aqui, a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas, e lá em Mateus diz que eram todos os discípulos, um dos seus discípulos que estava para traí-lo disse, porque João, quando vai contar essa história, já é depois, bem depois, e aí ele já sabia que ele era o traidor. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Bonzinho ele, né? Jesus não está rejeitando os pobres não, viu, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos cuidar dos pobres, ajudar os pobres, mas a prioridade da igreja não é os pobres. A prioridade da igreja é adorar o seu próprio Senhor. E aí, como forma de adoração e serviço, aí vem a ajuda aos pobres. Vocês estão me entendendo? Tanto que Jesus vai dizer aqui, é claro que ele não estava interessado nos pobres. Ele estava interessado nos pobres? Não, ele estava querendo era vender para ele botar a mão no dinheiro, numa parte do dinheiro. Diz o texto aqui, olha, João vai explicar, verso 6, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa aqui não é uma bolsa provavelmente era uma caixa, tá? Ele tirava o que nela se lançava. Quando diz ele tirava o que nela se lançava, também não quer dizer que ele tirava tudo, mas a palavra tirar aqui dá uma ideia de que ele tirava um pouco. Não é que ele tirava o dinheiro todo, não. Porque se ele tirasse o dinheiro todo, ele era o quê? Descoberto facilmente. Mas ele aqui e ali colocava a mão. Vocês estão entendendo, né? Colocava a mão. Então, é claro, isso vai ser descoberto? Vai ser descoberto. A Bíblia não diz como isso foi descoberto. Ele era tão apegado a dinheiro, a mente de Judas era uma mente voltada só para o monetário, só para o dinheiro. Tanto que ele, para atrair Jesus, ele cobra. Ele traz Jesus por 30 moedas, né? 30 moedas. Então, era um homem que pensava só em dinheiro. E, às vezes, no nosso meio, existem pessoas que não conseguem tirar a sua mente do dinheiro. Estão tão apegadas a essas coisas materiais que tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Se um irmão ou se uma pessoa
foi generosa com alguém, ou com alguma coisa, ou com a obra, tudo é dinheiro, só pensa em dinheiro. Rapaz, olha só o que... E a gente tem que, irmãos, se desprender um pouco disso e entender que o que essa mulher fez aqui foi tão louvável que somente o Senhor se levantou para defendê-la. Enquanto os discípulos criticaram, quem defendeu ela foi o próprio Jesus. Veja que no versículo 7 diz, Jesus disse, deixai-a, deixa ela em paz. E o texto aqui é complicado, viu, esse texto, tá? Porque... Oi, irmã Edvaldo. Sim. Sem dúvida nenhuma. Tinha. O que o irmão, né, quem não ouviu, o que o irmão Edvaldo falou, é que desde aquela época era comum, é lógico, a contribuição com aqueles que pregavam o Evangelho. Né? O próprio Jesus, o próprio Paulo vai dizer, né, que o que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Isso não é motivo para haver, né, claro, como a gente vê hoje em dia aí, o engano, né, os mercenários, mas que é bíblico, isso é bíblico. E Jesus ele era muito ajudado por algumas famílias abastadas, e a Bíblia diz que havia muitas mulheres, né, que eram de posses, que ajudavam o ministério do Senhor com os seus discípulos. Isso é interessante. Inclusive os que são incrédulos, os que são ímpios, motivados por Satanás, usam isso como uma maneira de querer manchar a vida de Cristo e o ministério de Cristo. Porque as mulheres ajudavam tanto ele? O que era que ele tinha que as mulheres... Vejam a maldade que há no coração das pessoas. É a mesma maldade que existe hoje no ser humano, que não entende as coisas espirituais. Porque você contribui com um dízimo, com uma oferta, porque você contribui com a obra missionária, porque você contribui com a igreja, porque eles não sabem qual o benefício que tem sido feito na sua vida, né, por outras vidas. Como foi que o Evangelho chegou a você? Você acha que um dia os missionários que vieram dos Estados Unidos para pregar aqui, eles vieram a pé? Ou teve igrejas lá que contribuíram para pagar o navio, para eles poderem vir, para dar a feira deles, eles vieram para... Vocês acham que foi com o quê? Com que os missionários suecos chegaram aqui e começaram a pregar o Evangelho lá com que o pastor Gunnar, há 30 e poucos anos atrás, pegou um navio da Noruega, passou 15 dias a um mês, parece, se eu não me engano, dentro de um navio com a esposa para chegar aqui, para vir pregar o Evangelho aqui, o camarada vinha lá da Noruega, porque irmãos e irmãs investiam na obra do Senhor. E se nós pararmos de investir, como é que nós vamos continuar como igreja? Deus vai levantar, né? Deus sempre levanta, né? Às vezes eu vejo, né, que sempre vai ter aquele que não é generoso, ou aquela que não é generosa. Sempre tem pessoas na igreja que essa parte da vida não se converteu ainda, né? Que é o bolso, né? Que é o bolso. Principalmente se vê que o pastor tem um saláriozinho dele e for organizado e tiver alguma coisa, aí pronto, ele vai pensar, por causa dos mercenários, que pronto, aí que tal, tem alguma coisa errada, né? Aham. Sei. Aham. É porque não entende, né? Amém. Aham. Sim. É porque é a visão, né? A questão espiritual, né? Só Jesus, minha irmã. Mas é difícil, as coisas espirituais realmente, infelizmente, nós temos os escândalos por causa da teologia da prosperidade, por causa dos mercenários. Infelizmente, nós temos enganadores no nosso meio. Nós temos realmente pessoas que se disfarçam de pastores, mas que somente por causa de uma questão financeira, mas nós temos isso em todas as outras religiões também.
todo lugar nós temos isso. Mas só que no nosso meio foi muito descarado, porque ganhou a mídia, né? E quando aparece na mídia, aí pronto, aí acaba. E quem não entende, generaliza, pensa que a igreja evangélica é só uma, e não entende a história, a diferença das denominações e a seriedade de uma igreja batista, de uma igreja presbiteriana, de uma igreja congregacional e de outras igrejas que tem aí que são muito sérias. Então, aí não adianta, não adianta discutir, né? Então, é isso mesmo. Então, Jesus, ele defende essa mulher, e aqui há um texto interessante que diz aqui, olha, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Jesus não está dizendo que ela deve guardar um pouco do unguento, não, porque o texto vai dizer que foi tudo derramado, tá? Especificamente, você vai para os evangelhos, você vai ver os sinóticos, né, que não há necessidade aqui dela guardar alguma coisa para o futuro. A ação dela, a ação de Maria, ela foi feita. Agora, quando Jesus diz isso, ele diz, fica mais claro em Mateus, que você vai até ver, que ele vai dizer que ela fez isso como se estivesse antecipando, né? Antecipando o meu sepultamento. Então, João, ele diz aqui, na tradução de João, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamar. É como se ele dissesse, isso que ela fez servirá já, é como se estivesse servindo para o que virá depois. Essa unção com esse unguento é como se fosse uma maneira profética, tá? Essa ação é uma ação profética daquilo que iria verdadeiramente acontecer. Tá? Eu estou sendo claro para os irmãos. Então, aí ele diz, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, a hora é essa mesmo. Ela tinha que fazer isso agora. E aí, se vocês querem ajudar os pobres, vocês devem ajudar. Mas o que ela fez agora foi o melhor. Foi o melhor. Mais uma vez, foi a melhor parte. Ela ficou com a melhor parte. Ela expressou a sua adoração ao Senhor. E eu encerro lendo o verso 9 ao 11, e aí na próxima semana a gente começa com o verso 9 ao 11, sob numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Agora a Bíblia não relata que eles conseguiram isso não, tá? Então, provavelmente eles não conseguiram colocar em prática o assassinato de Lázaro. E o verso 11 diz, porque muitos dos judeus, por causa dele, de quem? De Lázaro, voltaram crendo em Jesus. Amém? Então, que nesta noite você guarde no seu coração que uma das linguagens do nosso amor para o Senhor é a nossa generosidade. Outra coisa é que não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para o Senhor. Estou falando de dinheiro não, pelo amor de Deus. Estou falando de adoração, né? de se alegrar nele, de servi-lo com toda a gratidão no seu coração, de que tudo que você faz ter o sentido de ser para a glória dele. Eu sei que às vezes eu passo o dia assim numa correria, às vezes até estudando a Bíblia e tudo, aí eu chego no final do dia, eu acho que acontece isso com os irmãos também, e eu digo, mas rapaz, eu não parei nenhum momento para... Vocês estão entendendo, né? O fazer, às vezes, nos afasta daquilo que é o principal, de poder você parar um pouco e de estar ali na presença de Deus. Não que a gente fuja, mas eu digo no sentido só de uma adoração individual. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando, né? Às vezes a gente até está fazendo as coisas para Ele, mas não é quando chega assim que você peraí, meu Deus. Então, que nós possamos aproveitar, né, nossa vida para... Que nossa vida não seja religiosa, sentido. Começou o dia, obrigado, Senhor, por este dia, em nome de Jesus, amém. Final do dia, Senhor, obrigado por este dia, e o Senhor abençoe meu sono, né, me guarde e tal, minha família, amém. É isso a vida do crente? Não, não é, né? Nem pode ser. A nossa vida é uma constância na presença do Senhor, deve ser, né? E tudo, quer comais, quer bebais, fazei tudo para, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.